Juntos somos melhores. O nosso texto base dessa série, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Ok. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Você pode fechar os seus olhos e pode orar nesse instante por você e por mim. Ore para que Deus abra sua mente, seu coração, e ore para que Deus tenha misericórdia e me use como instrumento para edificar a sua vida nessa noite. Pedir mais uma vez e clamar mais uma vez pela tua misericórdia. Deus, chega com a tua misericórdia sobre mim e me usa, Deus, como um instrumento para edificar a vida dessas pessoas que o Senhor ama e que o Senhor trouxe a esse lugar nessa noite. Que cada coração, Deus, e cada mente estejam abertas e receptivas para a tua palavra. E nós, em nome de Jesus, repreendemos toda e qualquer ação do inimigo para tentar impedir que isso aconteça. E também, em nome de Jesus, nós damos toda a liberdade ao teu Espírito Santo para que ministre as nossas vidas. É assim que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Então, nosso texto base, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Hoje nós vamos para a mensagem 4 e o tema da mensagem de hoje é Juntos Crescemos Mais. Então, mensagem 4, Juntos Crescemos Mais. O propósito hoje que está em evidência é o propósito do discipulado. Então, a cada semana nós estamos vendo como juntos podemos cumprir os propósitos de Deus, e o propósito hoje em evidência é o propósito do discipulado. Então, mensagem 4, juntos crescemos mais. Algo que eu disse um tempo atrás, e me vem à mente para dizer de novo aqui. Lá em Lucas 15, diz, você já me ouviu dizer isso várias vezes aqui no final do culto. Lá em Lucas 15 diz que há festa no céu, ou há uma grande alegria no céu, cada vez que alguém que estava perdido é encontrado. Cada vez que alguém nasce do Espírito, ou seja, nasce de novo, ou seja, quando inicia um relacionamento com Jesus, e a Bíblia chama isso de um novo nascimento. A Bíblia diz que há uma grande festa no céu, uma grande alegria no céu, cada vez que alguém nasce de novo, cada vez que alguém torna-se um bebê espiritualmente falando. Porém, assim como acontece no mundo físico, a alegria de ter um recém-nascido dá espaço à frustração se você percebe que o seu bebê não é capaz de crescer de forma saudável. Então, se você tem um bebê, você se alegrou quando ele chegou, mas se depois você descobre que o seu bebê tem algum problema e que ele não é capaz de crescer de forma saudável, isso vai gerar em você um tremendo desconforto, preocupação e tristeza, porque você quer que o seu bebê, ele é lindo como um bebê, mas você deseja que ele cresça como todo bebê deve crescer. Com certeza, a mesma coisa ou algo parecido deve acontecer em relação a Deus. Deus alegra-se quando você nasceu, alegrou-se quando você nasceu do Espírito. Mas eu acredito que Deus não está feliz quando Ele olha para a nossa vida e vê que já faz algum tempo que nós nascemos e o tempo vai passando, as semanas, os meses, às vezes os anos vão se passando e os seus bebês continuam bebês. Deus olha para a sua vida e percebe que você não está crescendo, espiritualmente falando. E com certeza isso não alegra o coração de Deus, porque Deus espera que todos nós venhamos a crescer de forma saudável. A pergunta que quero responder agora é a seguinte: qual o alvo de Deus em relação ao nosso crescimento? Ele não quer só que você cresça, mas existe um alvo de crescimento que Deus estabeleceu para todos aqueles que são seus filhos. E a resposta você pode preencher no seu esboço, a resposta é: Ele quer que nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. Então Deus não quer simplesmente que você cresça um pouco, ou que você cresça um tempo. Não, Ele quer que você cresça, e o alvo que Ele quer que você atinja em crescimento é um alvo desafiador. Ele quer que você se torne semelhante a Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz: desse modo, todos nós chegaremos a ser um só na fé
e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Observe que o objetivo, segundo Paulo aqui, não é apenas que nós cresçamos, mas que nós nos tornemos pessoas maduras e cheguemos à altura espiritual de Cristo. Então Deus não quer apenas que você seja um pouco melhor. Sabe, às vezes é importante você louvar a Deus pelo pouco que você já cresceu, mas que isso sirva de estímulo para você saber que ainda tem que continuar crescendo. Às vezes nós nos conformamos com quem nós somos hoje apenas olhando quem nós éramos ontem. Ontem eu era muito pior do que eu hoje. Amém por isso, louve a Deus por isso, mas você hoje ainda está pior do que você deveria estar amanhã. Amanhã você tem que estar melhor do que hoje. Então você tem que olhar para o passado e glorificar a Deus porque você cresceu. Mas se amanhã você ainda estiver do jeito de hoje, isso já não é mais motivo de glorificar. É motivo de se preocupar. Então Deus não quer apenas que nós cresçamos, mas que nós sejamos pessoas maduras e que cheguemos à altura espiritual de Cristo. Isso significa que enquanto nós estivermos aqui, nós ainda não estamos prontos. Significa que enquanto você estiver respirando, a obra que Deus quer fazer na sua vida ainda não foi concluída. Enquanto vida você tiver, significa que a obra de Deus em sua vida ainda tem que continuar, ainda não foi concluída. A pergunta agora é a seguinte: qual é o termômetro de Deus, ou o termômetro que Deus usa para medir o nosso crescimento espiritual? Qual é o termômetro que pode ser usado e que Deus usa para saber se você está crescendo, como é que está o seu crescimento, está rápido, está lento, está parado? Qual é o termômetro que Deus usa para medir o nosso crescimento? Sabe, muitos acham que o crescimento espiritual é medido pelo conhecimento. Muitos acham que o crescimento espiritual é medido pelo conhecimento teológico, principalmente. Mas isso não é verdade. Eu conheço pessoas que são gigantes no conhecimento teológico, mas são anãos no seu discipulado. São raquíticos na sua semelhança com Cristo. São gigantes, eles sabem da Bíblia de deixar você de queixo caído. Eles sabem texto memorizado que eu não fazia ideia. Mas quando você olha para a aparência dele com Jesus, eles não têm nada a ver com Jesus. Não é que conhecimento não é importante. Eu estou dizendo que esse não é o principal termômetro que Deus usa para medir o seu crescimento espiritual. E nós, batistas, nós andamos muito por essa linha, de que nós sabemos que alguém é maduro se ele tem muito conhecimento. Mas, na verdade, essa não é a parte mais importante que denuncia o seu crescimento. Então, se não é conhecimento o termômetro principal, qual é então o termômetro de Deus para medir o nosso crescimento? Então, complete aí no seu esboço. Os nossos relacionamentos são o termômetro que Deus usa para medir o nosso crescimento espiritual. Então você pode ter muito conhecimento da Bíblia, mas ser péssimo de relacionamento. Isso significa que você não está crescendo espiritualmente falando. Os nossos relacionamentos é que medem e que atestam se você está crescendo ou não. Olha só o que diz João, capítulo 13, versículo 35. Você já ouviu esse texto várias vezes aqui. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Jesus está falando de uma forma de reconhecer se alguém parece com ele ou não, ou seja, se alguém é discípulo dele ou não, porque discípulo é aquele que imita. E ele está dizendo, a forma que as pessoas vão reconhecer se vocês parecem comigo ou não é se vocês amam uns aos outros. Ele não está falando, se vocês conhecerem a Bíblia e citarem tantos versículos decorados, então saberão que vocês são meus discípulos. Eu não estou menosprezando o conhecimento, eu estou dizendo que não, só conhecimento não basta. O que ele está dizendo que a coisa mais importante que atesta a nossa semelhança com ele é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, é o amor que temos pelas outras pessoas. A capacidade de conviver bem com as pessoas é o que vai provar se nós somos discípulos ou não. Então, se você é alguém que tem muita dificuldade de convivência com outras pessoas, você segura aí. Isso revela uma coisa muito importante sobre você.
Se você é alguém que tem muita dificuldade com relacionamentos, isso revela uma verdade muito importante ao seu respeito. Sabe que verdade é essa? É que você é espiritualmente imaturo. A verdade que revela é que você ainda é uma criança na fé. Se você é uma pessoa ruim de relacionamento, eu não estou falando se você tem 1 ou 2 problemas de relacionamento, porque é impossível nós não termos nossos problemas de relacionamento. Estou falando se você é alguém que tem muita dificuldade com relacionamento. Está sempre tendo problema de relacionamento. Significa que você é imaturo espiritualmente e que você ainda é uma criança na fé. Isso significa que você precisa crescer. Se você é alguém que está sempre preocupado com o que os outros podem fazer ou dizer, se você é alguém que está sempre se sentindo ameaçado pelas outras pessoas, que não consegue conviver com aquelas que são diferentes de você ou que pensam diferente de você, isso é imaturidade, isso significa que você precisa de crescimento. E nós vimos na mensagem domingo passado que Deus nos matriculou numa escola para aprendermos sobre isso. E essa escola é a igreja. E quando eu falo igreja, eu não me refiro, lembra? Eu não me refiro a isso aqui. Eu não me refiro ao grande grupo, eu me refiro ao pequeno grupo. Porque aqui você não está aprendendo a se relacionar na prática, porque você só está sentado perto de alguém. Terminou, você vai embora. Lá no PG é que você aprende o que é relacionamento. Lá no pequeno grupo você aprende o que é isso. Então Deus nos matriculou na sua igreja, igreja grupo pequeno. Lá é o lugar onde Deus quer que aprendamos a amar, a perdoar e a nos relacionar com pessoas que são diferentes de nós. Então, se você tem dificuldade com relacionamento, não fuja do pequeno grupo. Fique lá, porque lá é o lugar para você amadurecer, crescer e chegar à estatura espiritual de Cristo. Se crescimento espiritual é igual a relacionamentos saudáveis, então nós só podemos crescer espiritualmente se nós estivermos juntos. É uma conclusão óbvia. Só podemos crescer se estivermos juntos. Como é que você vai crescer em relacionamento sozinho? E como nessa série, nessa campanha, a palavra de ordem é juntos, é importante lembrar você que você não é responsável apenas pelo seu próprio crescimento espiritual. Se você não aprender mais nada hoje, aprenda isso. Você não é responsável apenas pelo seu próprio crescimento espiritual, mas você também é responsável pelo crescimento espiritual dos outros que estão à sua volta. É isso que significa estarmos juntos. Então eu não sou responsável apenas pelo meu crescimento, mas também pelo crescimento daqueles que estão próximos a mim. A mesma coisa com você. Diga para a pessoa do seu lado, você é responsável pelo crescimento espiritual dos outros. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 diz assim, olha só. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Quando ele refere-se a animar e ajudar, se você ler o contexto da história, é animar e ajudar na caminhada da fé. Animar e ajudar a permanecer crescendo na fé. Então é minha responsabilidade animar e ajudar os outros a continuarem a crescer no seu relacionamento com Deus e a crescerem espiritualmente falando. E uma das maneiras mais legítimas de demonstrar que amo alguém é ajudar essa pessoa a crescer. Se você ama alguém, uma das demonstrações mais legítimas do amor é você estar disposto a ajudar a outra pessoa a crescer. E continuar ajudando e se alegrando com o crescimento dela, mesmo depois que ela chegar no seu nível. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um grande problema nessa área. Quando digo nós humanos. Nós temos às vezes facilidade de ajudar o outro a crescer. Está lá pequenininho, eu estou tão grande, ele está tão pequeno. Então eu vou ajudar esse pequenininho a crescer. Aí eu estou lá ajudando, ensinando, aquela coisa. Aí aquele pequenininho começa a crescer, começa a desenvolver, cria asa, já está voando. Daqui a pouco ele está voando na mesma altura que eu. Espera aí. Aí eu já começo a não me alegrar tanto assim. Aí vem um sentimento nojento chamado inveja. Eu digo, peraí, ele vai passar de mim?
Aí agora eu já, não come, já deixo de ajudar ele a crescer e já começo a criticar ele. E começo a querer atrapalhar o crescimento dele. Eu vejo isso o tempo todo, eu fui vítima disso várias vezes. Alguém tenta ajudar e aí você começa a aprender com a pessoa e aí você começa a crescer, aí o outro não se alegra mais porque você está crescendo. Estranho isso. Sabe por que isso? Porque ajudava não porque amava, mas porque massageava o ego, está lidando com o menor. Agora que o menor cresceu e está do seu lado, agora você está inseguro com isso. E aí você para de ajudar a crescer. Então não era por amor. Era você estava massageando o seu ego sendo o professor do pequenininho. Mas agora que ele cresceu, você deixa de se alegrar. Então uma das demonstrações de amor mais eficiente, mais eficaz que você pode dar é ensinar e ajudar o outro a crescer e continuar fazendo isso, mesmo quando ele alcança seu nível, até passa do seu nível. Aí você vai se alegrar porque você ajudou tão bem que ele passou de você. E agora você pode segurar na asa dele para você crescer junto com ele também. Então é assim que acontece. Então você é responsável não só pelo seu crescimento, mas pelo crescimento espiritual dos outros que estão à sua volta. A pergunta agora é a seguinte: o que eu posso fazer para ajudar os outros a crescerem mais? Então, já que eu sou responsável também pelo crescimento dos outros, então não quero só colocar um fardo sobre suas costas, você sai daqui, eu sou responsável por ajudar os outros a crescer, mas como? O que é que eu tenho que fazer? Então, por isso que a gente vai responder essa pergunta. O que preciso fazer para ajudar outros a crescer mais? Primeira coisa, anote aí no seu esboço. Ajudamos outros a crescer criando uma cultura de honestidade e transparência. Criando uma cultura. Cultura é algo que, nesse lugar, vai ser uma naturalidade, ser honesto e transparente. Complete aí. Ajudamos outros a crescer criando uma cultura de honestidade e transparência. Como é que nós criamos essa cultura de honestidade e transparência? Primeiro, admitindo os meus próprios erros a outras pessoas. Como é que eu vou criar uma cultura de honestidade e transparência no meu grupo se eu sou o primeiro a usar máscaras? Daqui a pouco você vai entender por que a honestidade e transparência faz as pessoas crescer. Primeiro eu quero que você entenda como criar a cultura de honestidade e transparência. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é cada um começar a ser honesto e transparente. Isso vai estimular. Transparência gera transparência, honestidade gera honestidade. Então vamos criar uma cultura. Se a gente cria uma cultura de sermos transparentes e honestos, quem for chegando vai entrando nessa cultura e vai se adequando a essa cultura e vai se sentir seguro em ser honesto e transparente também. Isso vai fazê-lo crescer. Daqui a pouco você vai ver sobre isso. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz assim: por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então não mintam mais uns para os outros, falem a verdade, sejam verdadeiros com os irmãos na fé. Significa não mentir também a respeito de você mesmo. Sermos transparentes, sermos honestos dentro da nossa família da fé. Sabe, não mentir a respeito dos seus temores, não mentir a respeito das suas dúvidas, não mentir a respeito das suas dificuldades, não mentir a respeito das suas fraquezas. Ser transparente. Mas por que alguém se arriscaria a ser honesto e transparente na frente dos outros? É aí que nós vamos ver agora. A Bíblia nos dá razões para fazermos isso. A Bíblia diz que existem vários benefícios para o nosso crescimento, se nós formos honestos e transparentes uns para com os outros. Então, próxima pergunta: como a honestidade e a transparência podem contribuir para o nosso crescimento espiritual? Essa era a pergunta que você já estava fazendo desde que eu falei sobre a honestidade e transparência. Como é que isso pode contribuir? Como é que a honestidade e a transparência podem contribuir para o meu crescimento espiritual e para o dos outros também? Então completa aí na letra A. A honestidade e a transparência geram cura emocional. Complete aí.
A honestidade e a transparência geram cura emocional. Você está começando a entender por que nós temos que criar uma cultura de honestidade e transparência? Porque no meio de honestidade e transparência, onde há honestidade e transparência, há cura emocional. E isso faz as pessoas crescerem. Elas vão ser curadas emocionalmente falando. Olha só o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 16, que vocês já sabem até de cor. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam o quê? Não ouvi. Para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Em outras versões, a oração do justo pode muito em seus efeitos. É mais fácil dizer assim, né? Mas olha que tremendo. Observe que o texto aqui não diz que você tem que confessar e ser transparente a respeito dos seus pecados para o sacerdote. Aqui não diz que você deve ir lá e confessar ao pastor. Aqui não diz nem mesmo que você tem que ir confessar a Deus. Isso é outra coisa, daqui a pouco a gente fala. O que o texto diz é que nós temos que confessar para quem? Uns aos outros. E orem uns pelos outros. Para quê? Para que sejam curados. Mas não é para confessar para Deus? Aí que está. Existe uma diferença entre perdão e cura. São duas coisas diferentes. Se você fez algo errado, se você pecou e você quer perdão, você confessa a Deus. E lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você quer perdão, você confessa a quem? Vamos lá, pessoal. Se você quer perdão, você confessa a quem? Obrigado, os vivos falaram. Agora, se você quer cura, Tiago diz que nós temos que confessar uns aos outros. Legal. Aprenderam. São duas coisas diferentes. Perdão e cura. O que é que acontece normalmente no meio da igreja? Muitas pessoas cometem os seus erros, seus deslizes, seus pecados, vão lá e confessam a Deus. Amém, correto? 10. E encontram o quê? Perdão. Mas mesmo depois de confessarem a Deus e de obterem perdão, elas continuam se sentindo presas a atitudes ou a coisas pecaminosas. Elas não conseguem encontrar a liberdade que a Bíblia diz que ela encontraria. Por que que ela não encontra a liberdade, mesmo tendo encontrado perdão? Porque ela foi perdoada, mas ela não foi curada. E por que que ela não foi curada? Porque ela só fez a primeira parte, ela não fez a segunda. A primeira parte é confesse a Deus e serão perdoados os teus pecados. A segunda é confesse para mais alguém, ora com você e você será curado. Sabe, isso é uma coisa que na prática funciona demais. Você precisa de mais alguém com você para que você possa encontrar a cura, tanto emocional quanto espiritual. É mais ou menos o que acontece. Alguns dias atrás a gente esteve lá na comunidade terapêutica, onde as pessoas que têm problemas com drogas ficam. E eu dei uma palavra a respeito disso também, porque o maior problema entre as pessoas que têm problemas com droga, principalmente com crack, é que elas vão para uma comunidade terapêutica, chegam lá junto com aqueles outros que estão lá, com o apoio daquele líder daquela casa, e vão lendo a Bíblia, e vão orando, e vai ouvindo, e um vai ajudando o outro, e vão se fortalecendo. Eles começam a experimentar tempo de libertação, começam a ficar limpos, que assim que a gente fala, por muito tempo. E daqui a pouco passa 15 dias, 20 dias, um mês. Aí eles dizem: pronto, já estou curado. Já posso viver sozinho. Já posso ir embora. Calma, não está na hora ainda, você tem que demorar mais tempo, não terminou o tratamento. Não, eu já estou bem, eu não preciso mais disso. Aí eles saem. Aí não dá uma semana, você encontra eles nas calçadas de novo na rua. Sabe por quê? Não há cura no isolamento. Não há cura no isolamento. Tem que estar junto para experimentar a cura.
Eu não estou dizendo, e nem Tiago está dizendo, que você tem que contar os seus pecados e as suas fraquezas para todo mundo. Não é isso. Inclusive, você não deve fazer isso, pelo amor de Deus. Não faz isso. Mas o que o texto está dizendo, e que eu quero dizer para você, é que você precisa contar pelo menos para mais alguém. Ou para um pequeno grupo de pessoas. Quando eu digo pequeno grupo de pessoas, eu não quero dizer todo o seu pequeno grupo, não. Porque a gente sabe que alguns pequenos grupos aqui são grandes grupos, né? Mas você precisa contar, nem que seja para mais alguém. Alguém que possa ouvir você, que possa orar com você, que possa cobrar você. Prestação de contas. Como é que é isso? Então tem alguém que é um parceiro espiritual teu, que você vai lá e diz, olha, meu irmão, eu estou com um problema nessa área. Tem esse pecado aqui que eu estou constantemente caindo e me envergonhando, e eu queria que você orasse comigo. E aquela pessoa ama você, e ela vai orar com você. Mas próxima semana, quando ela encontrar com você, ela se preocupa com você, ela vai dizer, e aí, como está aquela área? Está limpo essa semana? Ou você caiu de novo naquele pecado? E aí você não quer mentir para ele, mas você também não quer dizer que andou falhando de novo. Então o que é que você faz? Você ganhou uma força extra para passar aquela semana sem pecar naquela área. Porque tem alguém que está cuidando de você, que está orando por você e que vai perguntar, e aí, essa semana, está ok? E na semana que você cai, ele ora com você de novo e vamos começar tudo de novo. E aí você vai encontrar cura, confessando para mais alguém e alguém orando junto com você por aquilo. Então, primeiro, há uma cultura de transparência e honestidade onde as pessoas são capazes de abrir as suas fraquezas e os seus pecados uns para com os outros. Isso gera cura no meio do povo de Deus. Então você ajuda os outros a crescerem. Então vamos criar uma cultura de honestidade no nosso meio, porque isso vai elevar o nível de crescimento de todos nós. Letra B, complete aí. O benefício da honestidade e transparência. A honestidade e a transparência proporcionam um novo começo. A honestidade e a transparência proporcionam um novo começo. Você não recebe apenas cura emocional e espiritual, mas você também ganha um novo começo quando você é honesto e transparente. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Observe que quem tenta viver uma mentira, escondendo os seus defeitos e seus pecados, você não vai ser bem sucedido. Mas se você é alguém que é honesto e confessa e abandona os seus pecados, você alcança misericórdia de Deus. Deus derrama sobre você misericórdia. E sabe o que significa misericórdia? Misericórdia de Deus significa você agora tem uma segunda chance. Isso é uma coisa importante que eu quero lembrar a vocês sobre Deus. Deus é alguém que gosta demais de dar uma segunda chance. E uma terceira chance, e uma quinta chance, e uma 10ª chance, uma 100ª chance. Ele gosta de dar sempre mais uma chance. Não interessa quantas ele já te deu. Sabe por quê? Porque ele simplesmente nunca desiste de você. Diga para a pessoa do seu lado, ele não desiste de você. E sabe por que é que ele não desiste de você? Porque ele não terminou a obra que está fazendo na sua vida. Então é por isso que ele não desiste de você. Você pode ter bagunçado essa obra, você pode, com as suas atitudes e desobediência, você pode ter atrasado a obra de Deus na sua vida, você pode ter derrubado algumas paredes que eram importantes para a construção que Deus queria fazer, e no lugar delas ter construído outras paredes irregulares, fora de nível, fora de lugar. Mas Deus sempre está disposto a retomar a obra que estava fazendo na sua vida. Deus é o Deus da segunda chance. Sempre Ele quer dar mais uma chance. Agora presta atenção, o recomeço começa com honestidade e transparência. Se você quer recomeçar e quer receber de Deus uma segunda chance, não vem construir em cima de alicerce podre, não. Quando você quer um recomeço de Deus, você tem que ser honesto e transparente. Você tem que reconhecer os seus erros, admitir os seus pecados, confessar diante de Deus, arrepender-se
e aí Deus vai começar a construir em cima de um novo alicerce. Se você quiser recomeçar a construção na sua vida por conta própria, você pode até tentar refazer a sua vida sem honestidade e sem transparência. Mas recomeço com Deus, só com honestidade e transparência. Sabe o que acontece com algumas pessoas? Elas andaram bagunçando tudo na vida delas, e aí um dia elas decidem consertar, mas ela diz, mas foi necessário que tudo isso acontecesse mesmo. Deus está no controle de tudo. Que conversa é essa? Você está querendo me dizer que Deus planejou que você fosse bagunçar tudo, hein? E fosse viver no pecado? Você tem que chegar a dizer, eu errei, e pedir perdão para quem você errou, e restaurar aquilo que tem que ser restaurado. Você tem que ser honesto e transparente. Aí, em cima desse alicerce de honestidade e transparência, Deus vai te dar um novo recomeço. Então, a honestidade e a transparência não gera só cura, mas gera também um novo recomeço. Recomeço com Deus começa com honestidade e transparência de nossa parte. Letra C. A honestidade e a transparência geram comunhão profunda. É outro benefício. Quando nós desenvolvemos uma cultura de honestidade e transparência, isso começa a acontecer no nosso meio uma comunhão verdadeira e profunda. 1 João capítulo 1, versículo 7. Porém, se vivermos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se nós vivemos na luz, e o que é que significa luz? Significa transparência. A luz é o lugar onde você não pode se esconder. O que o texto está dizendo é que se nós quisermos ter comunhão, unidos uns com os outros, que o texto diz, se nós quisermos ter comunhão verdadeira, nós temos que andar na luz, nós temos que ser transparente. A luz é onde ninguém pode se esconder. A escuridão é onde nós nos escondemos. Escondemos nossas falhas, nossos defeitos e nossos podres. Você já tentou se relacionar com alguém que anda na escuridão? Quando eu me refiro à escuridão, alguém que você não sabe direito quem ele é. Você já tentou se relacionar com alguém que você nunca sabe o que é que ele está pensando? Que você está falando e ele está com aquele olhar vazio para você e você diz, meu Deus, essa pessoa está concordando ou não está concordando com o que eu estou falando? Você já tentou se relacionar com alguém que nunca expressa as suas emoções, nem as suas opiniões? Você já tentou se relacionar com pessoas que você não sabe nada da vida deles, de onde é que ele veio, onde é que ele nasceu, onde é que ele mora, onde é que ele trabalha, em que é que ele ganha vida? É estranho demais, você não consegue se relacionar com pessoas que vivem na escuridão, que não falam nada a respeito de si mesmo. E aí, você faz o quê? Aí ele só diz, desse tantinho. Não vou ficar perguntando não, que a pessoa não quer falar. Mas não dá para ter comunhão com quem não se expõe. Não dá para ter comunhão verdadeira com quem se esconde atrás de máscaras, atrás de mentiras, ou simplesmente sonegando a verdade. Você não sabe nada delas, então você não pode ter comunhão com elas. Não pode haver comunhão se não há honestidade e transparência. Eu estou me relacionando com quem? Se eu não sei com quem que eu estou me relacionando, então não posso dizer que tenho comunhão verdadeira com você, porque você não está na luz. Existe um mito, que a maioria de nós acredita, que diz que se nós revelarmos os nossos medos, se nós formos transparentes a respeito das nossas dificuldades, imperfeições e erros, as pessoas vão nos rejeitar. Isso é uma mentira, isso é um mito. Não é verdade. A verdade é justamente o oposto. Quanto mais honestos nós somos, mais as pessoas são atraídas por nós ou a nós. Quer ver uma pergunta para você entender o que eu estou falando? O que é mais atraente para você numa pessoa? Honestidade ou falsidade? O que é que atrai mais você a uma pessoa? Honestidade ou falsidade? Você gosta de se relacionar com pessoas honestas? Não gosta? Por que você acha que os outros não gostam?
Todos nós valorizamos a honestidade quando queremos nos relacionar com alguém. Ninguém quer se relacionar com alguém que não é honesto. Mas por que nós não somos honestos? Porque a gente acreditou numa mentira de que se eu for honesto, vou ser rejeitado. Não. Quanto mais honestos, mais atraentes nós nos tornamos. As pessoas, elas querem estar perto de pessoas com quem elas possam dizer: esse daqui, eu já vi muita gente dizer isso, esse daqui é ele mesmo. Quando ele não gosta e diz mesmo. Então eu já ouvi muitas vezes isso. Eu gosto de me relacionar com fulano porque é verdadeiro. Quando não gosta, ele diz que não gosta. Quando gosta, ele diz que gosta. Mas você sabe o que é que ele está pensando. Eu não gosto de estar me relacionando com pessoas que tá rindo pra você. Aí você sai, ó. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de se relacionar com imitação, nem com pessoas que usam máscaras. Então, se você quer ter comunhão verdadeira, você precisa ser honesto e transparente. Precisamos criar uma cultura de honestidade. Honestidade não tem a ver com ser grosso não, viu? Aí você solta pregos pela boca. Não, porque eu sou honesto. Você pode ser honesto em amor. Fulano, eu não gostei disso que você falou, não. Eu não gostei disso. Tem diferença, né? Então você pode ser honesto sem ser mal educado. Você pode ser honesto sem ser grosso. Então não vamos dizer, porque eu tenho que ser honesto. Aí você sai. O pastor disse que se eu fosse honesto, o povo ia gostar de mim, tá aí todo mundo indo embora. É porque você foi grosso. Não é só ser honesto, é ser honesto e ser amável. Dizer as verdades em amor. Ser transparente em amor. A gente já falou aqui sobre isso outras vezes, eu não vou pregar de novo sobre isso. Mas a honestidade aproxima das pessoas de você. Você atrai as pessoas com honestidade e transparência. E na honestidade e transparência, nós temos comunhão perfeita e profunda. Então essas são as vantagens de nós criarmos uma cultura de honestidade e transparência. Então se queremos estimular o crescimento dos outros e o nosso, então vamos criar uma cultura de honestidade e transparência na igreja, no nosso pequeno grupo, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Segunda coisa que temos que fazer para ajudarmos outros a crescerem mais. Ajudamos outros a crescer criando uma cultura de aceitação. Complete aí. Nós podemos ser instrumento de Deus para ajudar os outros a crescer. Mas tudo começa com aceitação. Você não pode ajudar alguém a crescer e ao mesmo tempo rejeitar esse alguém. Eu rejeito você, eu não aceito você, não quero você perto de mim, mas vou ajudar você a crescer. Não existe isso. Então, se você quer ajudar alguém a crescer, a melhorar, a ser transformado, a primeira coisa que você tem que fazer é demonstrar aceitação. É deixar ela chegar perto de você, é deixar ela se aproximar de você, é aceitar que ela esteja com você, mesmo estando como está. É o que Jesus diz, né? Está cansado, sobrecarregado, oprimido, vem a mim. Do jeito que você está, eu vou aliviar você. Essa é a cultura de aceitação, venha do jeito que você está. Então, se nós queremos promover crescimento, a primeira coisa que nós temos que fazer é desenvolver uma cultura de aceitação. Temos que aceitar as pessoas. Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Não é simplesmente aceitar do seu jeito. Aqui diz que é para aceitar do jeito de quem? De Jesus. É para aceitar os outros do jeito que Jesus aceitou você. Não é do seu jeito. Eu aceito, mas do meu jeito é assim, 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 assim. Não. Aqui diz, aceitem uns aos outros do jeito que Cristo Jesus aceitou vocês. E aceite para a glória de Deus. Ou seja, por causa de Deus. Então, se nós queremos promover crescimento nas outras pessoas, a primeira coisa que temos que fazer é aceitar as pessoas do jeito que elas estão, porque foi assim que Jesus aceitou você. Jesus não disse, ei, mude, fique uma pessoa boa, abandone todos os seus pecados, acabe com todos os seus vícios e venha que eu vou aceitar você. Foi assim que Jesus fez com você? Não foi. Então não faça assim com os outros também, não. A gente faz isso o tempo todo. Eu não quero fazer parte de um grupo pequeno com fulano, porque é chato, é complicado. Você está dizendo o quê? Mude e eu faço parte de um grupo com você. Isso não é aceitação.
Pode até ser aceitação, mas não do jeito que Jesus disse. Não é. Se fosse assim, eu ia sair da igreja. Porque tem gente aqui que é difícil. Tem outros que é um amor de pessoa, mas todos são difíceis. Mas eu aceito todos, e Jesus aceita todos, e é assim que a gente vai. Nós não podemos esquecer que nós já aprendemos isso nessa série, que nós somos o quê? Juntos nós formamos o corpo de Cristo. Nós temos a responsabilidade de ser o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo e representamos o próprio Cristo, e nós não demonstramos a aceitação de Cristo, as pessoas vão se sentir inaceitáveis diante de Cristo. Compreende o que eu estou falando? Se nós que somos o corpo de Cristo não aceitamos as pessoas, elas vão se sentir rejeitadas por quem? Por Cristo. Nós representamos Deus aqui. A nossa rejeição, ela provoca uma sensação nos outros de que Deus está contra elas e não a favor delas. Quando você é de Deus e você rejeita alguém que ainda não é de Deus, você está fazendo ela imaginar que Deus a rejeita também. Então a nossa rejeição como corpo de Cristo faz as pessoas pensarem que Deus está contra ela e não a favor delas. E se elas não conhecerem a aceitação de Jesus, e se elas não conhecerem a graça e o amor de Deus, elas vão fugir de Deus, vão viver para fugir de Deus. Então observe, a nossa rejeição irá fazer as pessoas fugirem de Deus, aquele que pode fazê-las crescer e transformá-las. Por quê? Porque a gente está invertendo, a gente está dizendo, mude primeiro, depois eu te aceito. Jesus não ensinou isso. Eu aceito primeiro, depois Deus te muda. Não eu, depois Deus te muda. Então, se você quer contribuir para o crescimento de outras pessoas, você tem que aprender a aceitar essas pessoas primeiro. Depois, deixa que Deus conduza elas por um caminho de transformação, que não é no seu tempo, viu? E nem do seu jeito. Cuidado. Se você mexer, estraga. Então, a aceitação não é ser conivente com o pecado. Então o pastor está dizendo que a gente tem que aceitar todo tipo de pecado. Não é aceitar o pecado, é aceitar o pecador. Não esqueça que você é um também. Então a aceitação não é ser conivente com o pecado. A aceitação bíblica e cristocêntrica é atrair pessoas para um relacionamento sem julgamento e sem condenação. É isso que é a aceitação de Jesus. É isso que é aceitar como Jesus Cristo aceitou você. Aceitar para um relacionamento sem julgamento e sem condenação. E aí eu vou ter que falar de uma coisa que eu já falei um dia desse. Olha só esse texto, Mateus capítulo 7, versículo de 4 a 5. Nós vamos rever algo que eu já disse há um tempo atrás aqui. Vamos ver esse texto por uma outra perspectiva. Como é que você pode... Ok, Mateus 7, 4, 5. Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar a trave, o cisco que está no olho do teu irmão. Como eu falei outro dia aqui, durante anos eu li esse texto e entendi uma coisa, e talvez seja o que você também entendia. E no grosso modo a gente entendia assim, Deus está dizendo o quê? Jesus está dizendo o quê? Não se meta com a vida dos outros. Você não tem nada a ver com o cisco que está no olho do outro. Vá cuidar da trave que está no seu olho. Durante muito tempo eu li esse texto, era mais ou menos isso que eu entendia. Eu não tenho o direito de estar tirando o cisco do olho de ninguém. Eu tenho que me preocupar com a trave que está no meu olho. Não se meta com a vida do outro. Aí a trave caiu e eu vi direito. Não é disso que o texto está falando. Vamos pensar um pouco na lógica aqui do que Jesus está falando. Ele está falando sobre um cisco no olho. Quem é a pessoa mais indicada para tirar o cisco do seu olho? Eu pergunto, é você mesmo ou outra pessoa? Vocês podem responder alto, viu?
instintivamente cai um cisco no seu olho, sopra aqui, não é? Vê aqui. Porque você não consegue ver porque é no seu olho. Então a pessoa mais indicada para tirar um cisco do meu olho é você e não eu. Então Jesus não está dizendo que cada um se vire com o seu próprio cisco, não. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não podemos nos atrever a tirar ou ajudar a tirar o cisco do olho do outro se tem uma trave, ou seja, tem um pedaço bem grande de madeira no meu olho. Porque eu vou terminar furando o olho do outro, porque eu não estou vendo nada. E o que seria essa trave no meu olho? Aí é a velha regra de ler o contexto para entender o texto. Se você lê o texto todo, a história toda, você vai entender que Jesus estava falando de um assunto: julgamento e condenação. E o que Jesus estava dizendo a respeito da trave, a trave é uma atitude de julgamento e de condenação. Então o que Jesus está dizendo é que eu não posso ajudar o outro com o cisco dele se eu estou cheio de atitude de condenação e de julgamento. Eu não vou ser capaz de tirar e de ajudar ninguém se eu estou julgando e condenando aquela pessoa. Então o que Jesus está dizendo é que o crescimento espiritual, a transformação espiritual, ela acontece num ambiente de aceitação e não num ambiente de condenação. E talvez esse seja o maior problema da igreja contemporânea. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está muito mais para o lado do julgamento e da condenação do que para o lado da aceitação. As pessoas chegam próximos da igreja e elas sentem cheiro de condenação e de julgamento e não de aceitação. E elas fogem da igreja. Esse tem sido a grande dificuldade. E é aquele texto que nós lemos agora há pouco, volta agora de novo, Tiago 5,16. Confessai, pois, os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui eu vou ter outra versão. Sabe o que significa isso? Eu acabei de falar que o crescimento espiritual acontece num ambiente de aceitação e não num ambiente de condenação. E se nós temos que revelar os nossos ciscos uns para os outros, os nossos pecados aqui, as nossas imperfeições são os ciscos do nosso olho, então nós precisamos criar um ambiente de aceitação e não de condenação. Você precisa encontrar alguém que possa ouvir as suas confissões, que possa olhar os seus ciscos sem julgar você e sem condenar você pelo tamanho do seu cisco ou pela qualidade do seu cisco. Quando isso começar a acontecer, nós vamos experimentar um crescimento espiritual como nunca experimentamos. Então você não tem só que encontrar alguém que possa olhar o seu cisco e não te julgar e te condenar, mas você também precisa ser uma pessoa que possa olhar o cisco do outro sem julgar e sem condenar. Quando nós criarmos essa cultura, quando o seu pequeno grupo for o lugar onde as pessoas podem revelar os seus ciscos, uns para os outros, sem serem julgados e condenados, quando o seu pequeno grupo tornar-se um lugar de aceitação, então vocês vão começar a experimentar um crescimento espiritual e uma maturidade, uma transformação como vocês nunca experimentaram antes. Então precisamos desenvolver uma cultura de aceitação e não de julgamento e de condenação. Esse é o solo fértil para fazer as pessoas crescerem. Terceiro, ajudamos outros a crescer demonstrando nossa afeição. Complete aí. Ajudamos outros a crescer demonstrando nossa afeição. Quando eu falo de afeição, eu estou me referindo ao contato físico. Estou me referindo a um aperto de mão, a um abraço, tapinha nas costas, um beijo, um cheiro, essas coisas. Mas com sabedoria, viu? Não vá, peraí. Porque Paulo diz que nós temos que saudar os irmãos com ósculo santo, ou seja, com um beijo, ok. Então vá beijar os homens. Sério?
Aí o camarada diz, não, porque Deus diz que a gente tem que saudar com beijo, mas ele só quer beijar as meninas. Isso não é santo, coisa nenhuma. Negativo. A gente tem que abraçar os irmãos. Só abrace os homens também, seu caba. Não é verdade? E você sabia que tem um jeito de abraçar homem e um jeito de abraçar mulher. Homens e mulheres. Você não pode abraçar um homem do mesmo jeito que você abraça a mulher. Certo? O homem abraça o outro homem, pode abraçar com gosto de gás. Agora a mulher você tem que ter mais cuidado. Assim mais de ladinho. Irmã, Deus abençoe. Fica de olho. Mas a gente tem que demonstrar afeição. Um aperto de mão, um abraço, um tapinha nas costas. Quando a gente demonstra afeição, a gente está dizendo que as pessoas são importantes, que nós as amamos e isso as estimula a crescerem. Você sabia que nós somos dependentes de toque físico? Somos dependentes de toque físico. Estudos científicos comprovam que a ausência de toques físicos podem comprometer o desenvolvimento emocional de uma pessoa. Achei interessante, não sei se o Rick Warren diz isso no livro, porque na semana seguinte, mas eu já li ele falando sobre esse assunto e achei engraçado que ele diz assim, a prova de que as pessoas precisam de toque físico e Deus sabe disso é que Deus fez os bebês macios e fofinhos. Porque quando você olha para um bebê, qual a primeira coisa que dá vontade de fazer? Né? Dá vontade de apertar. Então Deus já sabendo disso, Ele já faz os bebês, sabe, com aqueles olhinhos redondos, aquela bochechinha, você dá vontade de apertar. Então se uma criança ela não tem carinho, afeição, através do toque, do contato físico, nos seus primeiros anos de vida, isso compromete o desenvolvimento emocional daquela criança. Aí eu tinha lido isso, Rick Warren falando isso, e ontem eu estava assistindo um documentário sobre leopardo, né? Lá na selva lá. E achei interessante que eu descobri que não só os humanos dependem de toque físico, mas toda a criação, porque o cientista falando, né, ele não quis falar a Deus, ele falou assim, a mãe natureza, ele disse, a mãe natureza, sabendo da necessidade do filhote de ter o carinho e o cuidado da mãe, já faz ele fofinho por natureza. Ele disse isso antes. Poxa, ele ouviu o Rick Warren falando, foi? Ele disse, os filhotes já nascem com os olhinhos redondos e fofinho, que a mãe já se apega a ele, porque se a mãe não se apega a ele, ele morre. Ele disse, então a mãe natureza, eu entendo que Deus já faz os filhotes amáveis, para que a mãe se apegue a ele e possa cuidar dele. Uma universidade em Los Angeles desenvolveu um estudo que demonstrou que cada adulto precisa de 8 a 10 contatos físicos por dia para se manter emocionalmente saudável, satisfeito e realizado. Você precisa de 8 a 10 toques físicos por dia. Abraça assim quem está do seu lado. Vai. Só faltam 7 agora, né? Vamos lá. Então aprenda isso. Você foi feito para ter contato físico, afeição, através do contato físico. E para você crescer e ser tudo aquilo que Deus deseja que você seja, você precisa desse tipo de apreciação, você precisa do contato físico, você precisa de carinho. Então, olha uma lição para nós aqui. Pode parar de abraçar, pessoal. Não vamos se aproveitar da situação, não. Olha para mim agora. Quando nós estivermos aqui reunidos, ou quando estivermos num pequeno grupo, ou quando encontrarmos alguém, nós não podemos perder a oportunidade de demonstrar afeição através do contato físico. Seja um aperto de mão. Mas você não é que... Não vem com esses negócios não. Vem com aquele dedinho assim. Pega na mão mesmo. Se for uma mulher, você não aperta não, mas pega pegando mesmo. Um aperto de mão, um abraço, né? Um carinho. Sabe por quê?
Porque o contato físico que nós temos enquanto estamos reunidos como igreja, muitas vezes é o único contato físico que alguns recebem durante toda a semana. De repente você tem um lar e tem uma família onde as pessoas costumam se abraçar e beijar, mas não pense que isso é comum, não. A maioria das pessoas tem um único contato físico de afeição aqui, quando Beethoven diz, abraça seu irmão, aperte a mão do seu irmão. Aquilo é tudo que ele tem durante a semana. Então não vamos perder a oportunidade de demonstrar afeição através de um contato físico, assim que a gente encontrar com os nossos irmãos. Nós somos uma família, e família ama uns aos outros e demonstra esse amor através do contato físico. Esses gestos servem de estímulo, e é como se você dissesse assim, quando você dá um abraço, ou dá um aperto de mão, ou um tapinha nas costas, é como se você dissesse assim, sabe de uma coisa? Eu amo você, nós estamos juntos. É isso que você comunica, estamos juntos. Isso estimula as pessoas a quererem continuar a caminhada, e com isso elas continuam crescendo. Então vamos demonstrar afeição, porque isso ajuda as pessoas a crescerem e se tornarem estáveis emocionalmente também. Quarto, ajudamos outros a crescer demonstrando apreciação. Complete aí. Nós estimulamos o crescimento dos outros quando demonstramos apreciação. Quando eu falo apreciação, apreciação é o contrário de depreciação. Quem vende e compra carro já ouviu muito essa palavra, depreciação. Ah, está depreciado. Vai depreciar o quê? Caiu o valor, ou desvalorizar. E a apreciação o quê? É reconhecer o valor ou elevar o valor daquilo, no caso da pessoa. Toda vez que nós demonstramos apreciação por alguém, se você demonstra apreciação pela sua esposa, pelo marido, pelo filho, pelo amigo, pelo colega de trabalho, pelo funcionário, pelo chefe, pelo pastor, pelo líder, o que é que você está fazendo? Você está aumentando o valor daquela pessoa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, é o que diz aqui. Agora, vos rogamos, irmãos, que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam. Aceiteis com apreço, com apreciação. Sabe o que significa apreciação aqui? Tem a ver com agradecimento, com valorização, com reconhecimento. Tratem e aceitem aquelas pessoas que servem a vocês. Ele diz assim, aqueles que trabalham entre vós, aqueles que servem a vocês, aqueles que lideram vocês no Senhor, tratem essas pessoas com apreciação, com respeito, com reconhecimento. É disso que está falando aqui. A questão é, qual foi a última vez que você elogiou o trabalho de alguém que fez alguma coisa por você? Qual foi a última vez que você agradeceu ao trabalho de alguém que fez alguma coisa por você? Quando você faz isso, isso aumenta o valor das pessoas e estimula elas a continuar crescendo, trabalhando e dando o seu melhor. Porque o trabalho foi reconhecido. Então você aprecia as pessoas que servem a você. E isso faz com que elas cresçam e continuem servindo cada vez melhor. Você costuma agradecer as pessoas que fazem as coisas por você? Vou dar aqui algumas perguntas para você pensar. Qual foi a última vez que você chegou para a professora do seu filho e agradeceu por alguma coisa, por ela ensinar o seu filho? Qual foi a última vez que você saiu daqui e foi ali no Geração Futuro e falou com a voluntária, a líder do grupo pequeno, o pessoal do teatro, e chegou e disse, olha, muito obrigado por você ter tirar o seu tempo para estar aqui ensinando e ministrando ao meu filho com tanta qualidade, enquanto eu estou lá, sentado, me alimentando também. Então, quando terminar o culto, isso é só para você começar a praticar aqui, mas se estende para todo o seu dia a dia. Mas quando terminar o culto, em vez de você ir para ali reclamar na fila, para pegar a sua criança e querer furar a fila, aprecie o trabalho daquelas irmãs, daqueles irmãos que estão lá.
Eles poderiam estar sentados aqui com você, mas semana após semana estão lá, não só enjaulando os seus filhos para que eles não incomodem, mas ministrando com amor a vida deles. É só um exemplo. Então nós temos que dedicar apreciação às pessoas que trabalham entre vós, é o que está dizendo aqui o texto. E aqueles que nos presidem no Senhor, aqueles que nos lideram. Quantas vezes você agradeceu ao seu líder de grupo pequeno pelo trabalho que ele tem feito? É fácil criticar o líder. Ah, porque era para fazer assim, não, porque era para fazer assim, não, porque o... Você tem disposição de investir o tempo que ele investe para cuidar de outras pessoas? Quantas vezes você chegou para o seu líder e diz obrigado por você ter aceitado o desafio de cuidar de mim, de cuidar desse grupo? A gente costuma depreciar em vez de apreciar. Então, apreciação, ela estimula o crescimento das pessoas. Então, pratique a apreciação com as pessoas que servem no meio de vocês. Quinta forma de ajudar os outros a crescer: ajudamos outros a crescer orando pelo seu crescimento. Complete aí, daqui a pouco vou explicar. Ajudamos outros a crescer orando por seu crescimento. Isso parece... De novo oração, o pastor está tão sem a criatividade, né? É a segunda mensagem que ele bota um ponto sobre a oração. Está acabando as munições aí da mensagem. Calma. Você vai já entender. Parece óbvio, mas talvez você nunca tenha pensado no que eu vou dizer agora. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Conta a história de um homem, o procedimento de um homem com um nome meio esquisito. Epáfras. Olha só o que diz. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Isso aqui é uma carta, né? Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Epáfras não orava apenas pelos irmãos lá de Colossos. Paulo disse que a oração de Epáfras era específica, para que eles mantivessem firmes na fé e espiritualmente maduros. Você já pegou onde eu quero chegar? Normalmente nós oramos pelos outros, mas nós oramos pelo quê? Pela saúde dos outros. Nós oramos pelas finanças dos outros. Nós oramos para que Deus abra a porta de emprego para os outros. Nós oramos pela crise no casamento dos outros. Nós oramos por tudo. Mas você já prestou atenção como nós quase não oramos pelo crescimento espiritual das pessoas? A nossa oração é muito mais a oração extintor. Porque se a pessoa está com crise no casamento, se ela está com crise com os seus filhos, por quê? Porque ela não é madura espiritualmente e não soube como lidar com a situação. E aí a gente pega a oração extintor e só vai lá, resolve a crise do casamento, resolve a crise com os filhos. Mas se a gente estivesse orando pelo crescimento e amadurecimento espiritual daquelas pessoas, e se elas tivessem alcançado a maturidade, elas não estariam com as crises que elas estão agora. Epáfras entendia o que realmente importava. Eu não estou dizendo que nós não temos que orar pela saúde, pelo casamento. Temos que orar sim. O que eu quero dizer é que nós temos que entender que a coisa mais importante pela qual nós podemos orar por alguém é pelo crescimento espiritual dela. Porque se ela amadurecer espiritualmente falando, um bocado dessas pedidos de oração dela vão sumir. Porque ela vai ser uma pessoa madura espiritualmente e com a estatura semelhante à estatura de Cristo. Então, transformação do caráter, esse deve ser o motivo da nossa oração, porque transformação do caráter, crescimento espiritual vai durar para sempre. Então, o que é melhor do que orar pelo crescimento espiritual de uma pessoa? Só existe uma coisa melhor do que orar pelo crescimento espiritual de uma pessoa. Sabe o que é? Você já deve imaginar. É orarmos juntos pelo crescimento espiritual de outra pessoa.
Lembra que eu falei sobre a oração da outra vez? O que é melhor do que orar por alguém? É orarmos juntos por alguém. Então o que é melhor do que orar pelo crescimento espiritual de alguém? É orarmos juntos pelo crescimento espiritual de alguém. Você lembra na mensagem 2? A forma que nós temos, que Jesus nos ensinou de turbinar a nossa oração? Mateus 18, 19, diz o quê? Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. É assim que nós turbinamos a nossa oração, orando juntos por um mesmo propósito. Então, o que é melhor do que orar sozinho pelo crescimento de alguém? É como grupo, como corpo, juntos, orarmos pelo crescimento espiritual uns dos outros. Então não vamos só fazer oração extintor, vamos fazer oração que vai na raiz do crescimento espiritual das pessoas. A coisa mais importante que você pode pedir a Deus para Ele fazer a alguém é pedir que Ele faça essa pessoa crescer espiritualmente falando. Para concluir, quando você ajuda outras pessoas a crescer, Deus ajuda você a crescer. Quando você ajuda alguém, você cresce mais rápido do que nunca. Ajudar outros a crescer manterá você na trilha do crescimento. Amém? Que Deus nos abençoe.